Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, num cenário novo, no episódio número 56, onde vou abordar dois grandes tópicos: o fim do bipartidarismo e, de seguida, a candidatura oficial de Henrique Gouveia Melo. Venham comigo. O que aconteceu esta semana nos círculos de imigração é mais do que um simples ajuste no número de deputados. É sim um ponto de ruptura histórico na democracia portuguesa. Pela primeira vez desde o 25 de Abril, o Partido Socialista, o PS, não conseguiu eleger um único deputado fora do território nacional. Um partido que durante décadas foi sempre o pilar central da nossa vida democrática, alternando sempre o poder, como sabemos, com o PSD, foi agora ultrapassado não apenas pelos sociais-democratas, mas também pelo Chega. O Chega conquista assim dois deputados nos círculos da Europa e fora da Europa e assume-se como o partido mais votado pela imigração. A AD reforça a sua liderança, a sua posição com mais dois deputados e o PS desaparece. E desaparece literalmente, porque isto é mais do que uma simples derrota eleitoral, é um símbolo claro da queda do bipartidarismo e da erosão acelerada da base tradicional dos socialistas. A mensagem foi claramente enviada por quem vive fora do país. Os eleitores já não confiam nos partidos do costume e estão dispostos a dar o seu voto a forças que prometem ruptura e confronto com o sistema. Podemos considerar este resultado particularmente interessante porque, normalmente, nos círculos da imigração costumavam ser fiéis aos partidos deste arco governativo, o PS e o PSD. E se até aí a contestação venceu, é sinal de que o sistema partidário português mudou e de vez. Não estamos apenas a assistir ao crescimento do Chega, mas sim a um rearranjo completo da paisagem política portuguesa, com um PS claramente fragilizado, um PSD na frente, mas em modo de contenção, e um Chega cada vez mais instalado no eleitorado. O que era impensável há poucos anos torna-se mesmo agora uma realidade. Passamos agora para o segredo mais mal guardado da política nacional. Henrique Gouveia Melo, o almirante que durante meses disse que não era político, que a democracia não precisava de militares e que se um dia se candidatasse para lhe darem uma corda para se enforcar, apresentou formalmente a sua candidatura às presidenciais de janeiro de 2026. A política portuguesa continua a parecer adorar este teatro e este foi digno de uma tragédia bem clássica. O herói relutante que afinal já tinha tudo planeado. Vamos aos factos. Almirante foi o rosto da vacinação durante a pandemia, todos sabemos disso. O país aplaudiu, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou e a comunicação social sempre a idolatrou. Gouveia Melo, sempre na sua farda de campanha, tratou da vacina como quem preparava uma operação militar e mostrou claramente resultados. Mas convém não esquecer que, antes disto, já tinha décadas e décadas de marinhas às costas, muitos anos de submarino e um percurso todo alinhado com a cultura hierárquica das Forças Armadas. Isto não é nenhum tipo de crítica, é só contexto, e esse contexto é importante para conseguirmos perceber quem é este forte candidato para morar em Belém. Depois da vacina veio a chefia da Marinha, uma nomeação polémica que passou por cima do antecessor e sem aviso ao Presidente da República. Um sinal claro de que Gouveia Melo não veio apenas para fazer amigos, nem para pedir nenhum tipo de licença. Repreendeu publicamente, como foi conhecido, militares que se recusaram a sair em missão por falta de segurança. Foi duro, direto, disciplinador, o estilo que muitos definem como de liderança, poder e outros tantos de autoritarismo. Durante meses alimentou o mito da recusa política. Dizia que a política era para os civis, que não tinha interesse nenhum e que estava apenas concentrado na Marinha. Mas como se vê, o não era só um ainda não. Mal passou à reserva, convenientemente, em dezembro de 2024, começou a preparar o caminho. Entrevistas aqui, artigos ali e o habitual posicionamento político vago. Entre o socialismo e a social-democracia, pragmático, isento, ou seja, tudo e nada ao mesmo tempo. A verdade é que Henrique Gouveia Melo é o candidato que tentou não parecer candidato. Quer ser o presidente que não é político e parece mesmo assumir uma pose de salvador da pátria. Mais do que liderança, é preciso pensamento político, alguns valores claros e a capacidade de dialogar com todas as partes de uma sociedade civil.
Obviamente que não está de todo em causa, não estou a fazer, a competência técnica nem o mérito militar. Está assim no que parece ser um populismo silencioso do homem sério que veio colocar ordem na casa. Parece-me que estamos apenas na presença de um fascínio português pela figura de Salvador, do homem providencial que surge quando os políticos falham. Para fechar o episódio, o Presidente da República indigitou oficialmente Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Nada de novo, nada de surpreendente, obviamente, até aqui a AD venceu, mesmo sem maioria, e Marcelo não tinha grande margem de manobra, embora tenha parecido deixar claro que só avançou depois de garantir que o novo governo não vai cair ao primeiro obstáculo, ao primeiro abanão. Luís Montenegro saiu de Belém a prometer bastante diálogo, mas logo com uma seta envenenada para o PS, quando disse saber que quem apresenta maior responsabilidade política. Um apelo claro ao consenso e à responsabilidade. Montenegro afirmou também de que não vai haver nenhum tipo de acordo formal com ninguém, ou seja, o plano é governar com base em entendimentos pontuais e rejeita desde já qualquer tipo de revisão constitucional que já aqui falámos. Fala em crescimento económico e em reforço de rendimentos como bandeiras. O resto só lá mais para a frente. O Chega, que saltou para segundo em número de deputados, com 60, foi rápido e claro a marcar a posição. Ventura diz que viabiliza o programa do governo, mas quer se manter distante. Não quer ser nenhum tipo de amuleta para a AD, mas também não quer que digam que está a sabotar o país. Portanto, o partido não vai chumbar o programa e quer que o PSD governe para depois se conseguir posicionar claramente como uma alternativa na liderança na oposição. Os socialistas, por sua vez, tentam manter alguma pós-institucional neste jogo de cadeiras. José Luís Carneiro insiste que é a segunda força, não em deputados, mas em votos. Um argumento que é legítimo, mas que dificilmente cola num parlamento onde o que conta não são os votos dos portugueses, mas sim as cadeiras convertidas e que estão agora ocupadas. Também já deu para perceber que o PS vai marcar território sem pressa. Diz que vai esperar pela proposta do orçamento e não se compromete com nenhum tipo de negociação antes do mesmo. Estratégia: não queimar nenhum tipo de cartucho cedo demais. Já deu para perceber que os socialistas vão marcar território com calma, sem pressa, e diz que vão esperar mesmo pela proposta do orçamento, evitando qualquer tipo de negociação, muito pela perca de voz que tiveram nas últimas eleições. Este é o cenário político atual. Vamos esperar por mais desenvolvimentos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Anunciar que no episódio 57, para a semana, vou receber com todo o gosto Catarina Louro, deputada socialista eleita pelo Círculo Eleitoral de Leiria, para fazer um rescaldo aos resultados. A não perder, este episódio, como sempre, está disponível no YouTube em vídeo e em podcast nas plataformas de podcast. Obrigado por estarem desse lado. Voltamos a encontrar para a semana. Até lá.